você chegou até aqui, quer dizer que você já assistiu o primeiro e o segundo episódio do Soulcast falando sobre o segmento de brinquedos. Chegamos na etapa final, esse é o último episódio e você vai poder acompanhar as últimas recomendações desses profissionais tão especiais e tão relevantes nesse segmento. Confere aí. Thiago, o que na tua opinião pode ser ainda melhorado ou qual é o desafio da Rap para melhorar essa jornada do consumidor, seja em atendimento, tecnologia, gestão ou sortimento? O que vocês estão mirando para tornar essa jornada, que é múltipla, como você já disse, em algo ainda mais enriquecedor? A gente acha que dá para melhorar muito, a gente está só no começo e eu acho que a resposta correta aqui é que nunca vai ficar bom. Porque se você consegue, de fato, mirar no cliente, nas crianças, nas famílias, para eles sempre vai ser subótimo. Ainda tem espaço para melhorar. O cliente, ele é o melhor instigador que existe para uma companhia, porque ele sempre vai estar meio insatisfeito, né? A gente se acostuma muito rápido com tudo, né? Você está aqui com um celular que você acabou de dobrar, abriu a tela, está funcionando, com uma beleza. Fala, nossa, há 20 anos atrás isso aqui era magia, né? Mas para você já está normal, né? Então, essa régua que vai subindo todo dia, você tem que estar acompanhando. A gente tem várias coisas que a gente está fazendo, desde como é que a gente se organiza do ponto de vista de integração do digital com o físico para resolver ruptura. Ruptura é verdade, faltar um produto na loja é muito ruim, mas na loja cabe em 15 mil itens. A gente tem 400 mil, nunca vai caber tudo lá. Então, como é que você coloca prateleira infinita para funcionar nesse contexto? Como é que você tira todas as fricções? Então, na loja que você falou do Bourbon, não vai ter fila lá, porque todo mundo vai ter um device na mão onde você resolve tudo. Inclusive prateleira infinita através desse mesmo dispositivo. Essa insatisfação constante é o que move a companhia. Então, se daqui a 10 anos você me perguntar a mesma coisa, eu vou dizer, a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Porque a gente entregou e ele foi lá e esticou mais um pouquinho a corda, né? Legal, vou replicar essa pergunta aqui, reciclar para a indústria. Como é que você, Marco, enxerga essa história de jornada sendo um convidado na loja, né? Sendo alguém que está proporcionando um espaço, uma experiência junto com outros players, alguns até concorrentes. Como é que pode ser melhorada essa jornada de compra? O Thiago falou, né? O cliente cada vez, né? O nosso shopper, nosso consumidor quer crescer cada vez mais exigente, né? E a gente não briga só com a gente, né? A gente não briga com os outros concorrentes da indústria, a gente briga com o celular, a gente briga com o vestuário, a gente briga com outras categorias que cada vez mais a criança... E, de novo, a criança, como ela tem acesso a muita informação muito rápida, ela perde a atenção também muito rápido, né? Então, eu acho que o papel da Lego também é a gente começar a tornar uma marca cada vez mais atuante nesse sentido e cada vez mais atualizada nesse sentido. Então, a gente sempre tenta trazer tecnologia dentro dos sets. Então, se a gente está falando de o que IA pode contribuir para uma vivência, uma brincadeira hoje de blocos? De repente, um IA que fale para a criança, monte de tal forma, você vai fazer um pássaro. Não sei. A gente tem que trazer um pouco de tecnologia para a vida da criança, exatamente porque a criança está antenada. Ela não vai querer fazer o mesmo bloquinho de madeira que fazia quando a gente era pequeno, com o carrinho, com as bolinhas lá, fazendo a rodinha. Então, eu acho que o papel do grupo Lego, assim, é trazer inovação e ajudar nessa jornada. Então, se a criança está buscando uma novidade, uma tecnologia diferente, a gente tem que estar ajudando nessa contribuição, ou por uma linha education, ou por uma linha de tecnologia, ou como que o varejo pode ajudar a gente também, né, mover esse consumidor cada vez mais antenado para a brincadeira básica, que é uma brincadeira de blocos, mas trazendo uma inovação, falando até da linha nossa de Mario, né? Você tem o bonequinho do Mario que ele vai andando nas pecinhas da Lego e ele reconhece, ele tá na água, ele reconhece, ele tá no fogo. Então, algo que a gente fazia com barulhinho na boca, né? Então, não, hoje tem um chip lá que ele reconhece a plataforma onde ele tá brincando e ele vai evoluindo isso como se fosse um videogame num set real, né? Então, acho que essa inovação tem que ser constante da indústria e proporcionar isso também para o consumidor e para o varejista. O Marco trouxe um ponto aqui que essa é a minha pergunta, se eu tivesse que escolher, é a minha do coração, porque eu também não tenho resposta para essa. Eu vou fazer aqui, vou tacar a bomba e vou sair correndo. O videogame é vilão ou é aliado do segmento de brinquedo? Olha, essa discussão já é antiga, né? Eu acho que, primeiro, não existe o certo e o errado aqui. Eu sou muito mais a favor da linha do equilíbrio. Eu acho que a tela vai fazer parte da vida das pessoas, né? Faz parte da nossa vida como adulto. Não dá para dizer que as crianças também não vão ter esse momento. Eu acho que todo excesso é um problema, sim, né? Eu acho que a combinação das duas coisas, ela tem um poder diferente, né? Eu acho ainda que o brinquedo, a brincadeira, como a gente falou aqui no começo, é o lugar onde você socializa, um lugar onde você constrói as memórias, etc. Diferente de uma tela. Mas eu acho que, de novo, se você começar a olhar, agora falando como negócio, né? Para as jornadas que existem
e tentar encontrar os locais onde você pode participar. Vou dar um exemplo, né? Game, a gente não tem game, né? A gente até está estudando algumas coisas. Mas a gente poderia participar mais ativamente de toda a parte periférica do negócio, né? Não sei se você joga, tem computador gamer, alguma coisa? Sim. Tem. Comprar um computador gamer é um problema ainda, né? Para a maior Sim. parte das pessoas. Onde você vai... Às vezes, as pesquisas que a gente está fazendo, né? O cara que é gamer de verdade, ele quer testar o mouse para sentir a latência, ele quer Velocidade, ouvir o barulho que o resposta. teclado faz. A maioria, inclusive, até monta, né? Contrata aquelas pessoas Isso. para montar. Né? Mas ainda tem uma dor aqui, não é tão simples, você não Não. consegue fazer isso em todos os lugares. Talvez a gente pudesse ser esse lugar que oferece Sim. essa experimentação desses periféricos e que cria uma solução para entregar isso direto para o cliente. E não necessariamente eu estou participando do jogo efetivamente, mas eu estou participando da jornada do gamer. E eu acho que é ser criativo nesses aspectos, encontrar as dores e como é que a gente participa dessa jornada. Né? Então eu não vejo como um vilão, muito pelo contrário. Acho que o paradigma é como é que você não olha como competidor e sim como um colaborador. E acho que você trouxe um ponto que é como que eu crio uma memória com relação a esse potencial shopper para o futuro. Queria até dar um exemplo de um cliente nosso de supermercado. Ele pensava, poxa, meu público basicamente é 50 a mais e por aí vai. Como que eu faço para atrair, engajar e converter crianças? E ele foi um dos pioneiros a querer montar um espaço Kids, isso eu tô dizendo lá no 1900 e bolinhas. E aí todo mundo criticava ele, falava, poxa, você perdeu uma área nobre, trazendo ali um espaço gastando dinheiro ainda, porque tinha uma monitora. Ele falou, não, mas pensa, eu estou educando essa criança, que muitas vezes as mães eram mais periferia, não tinha onde deixar, vem para o supermercado. Quando ela crescer e lembrar, o que vai trazer para mim? Então, acho que o ponto que ele trouxe de explorar o horizonte periférico de tudo que tem de oportunidade é uma possibilidade e o shopper está super aberto a isso, né? Quando a gente pensa de espaço, de experiência, é a bola da vez. E a gente fala muitas vezes como se tudo fosse meio matemático e racional, e a verdade não é, né? Nosso propósito é criar momentos mágicos com muita diversão. E ele é super profundo, eu poderia falar 1 hora sobre ele aqui, mas o resumindo da história aqui é merecer um lugarzinho no coração das pessoas, né? No final é isso, né? Porque se você não tiver esse lugar, você vai depender só de ser barato. E aí para ser barato tem um monte aí. E não é assim que você vai criar um negócio que seja duradouro, né? No final, o Lego, 90% dele é plástico. E assim, tem um monte de gente que tem acesso a plástico. Não é esse o lugar que ele ocupou, né? Ele tem um lugar especial no coração das pessoas que é a marca, o quanto você lembra daquilo. Então, fazer isso não é fácil, mas é o caminho, na minha opinião. Você trouxe um ponto importante, que é essa questão de posicionamento, né? Se você for simplificar a Lego, né? Blocos de montar, algo que existe há mais de 100 anos e tudo mais, e hoje ainda faz parte do nosso imaginário, faz parte da nossa brincadeira, e a Lego se posicionou isso, e está enfrentando ao longo de todo esse tempo, e se adaptou, por exemplo, com as licenças, com a robótica, e se reinventou, e já se reinventou, inclusive, voltando para o mundo dos games, usando um dos personagens mais icônicos, o Mario, se apropriando um pouco disso, né? Eu acho que tem, como você disse, tem espaço para todo mundo nisso aí. Eu entrei nessa indústria do brinquedo há pouco tempo, né? Faz menos de 2 anos. Então me permito ainda cometer umas heresias, falar alguma bobagem. E muita gente falava assim, não, o mercado brinquedeiro e tal, e a gente vende brinquedo. Eu falei, cara, não sei se é isso só, né? Quer dizer, a gente trabalha para as crianças e para as famílias, que a proposta, por enquanto, a gente está vendendo bastante brinquedo, mas a gente pode vender outras coisas, a gente pode se apresentar de uma maneira diferente, né? E aí tem um jargão que se fala nesse mercado, que tem alguns brinquedos mais baratos, aquele de entrada, que chamam de plasticão, né? E aí estavam falando, esse aqui é plasticão numa loja na periferia pode ter plasticão, nas outras não pode. Tá, mas Lego é plasticão, hein? É de plástico. Com todo respeito, eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Claro que não, mas o que está diferente dentro de um plasticão, que foi uma extrusora que fez um caminhão que vai custar baratinho, e o Lego, que tem valor percebido, é a história que está por trás, né? Então, ninguém está comprando só o bloco. Não é um saquinho transparente, está comprando uma história da Lego, que muitas vezes é a Lego sozinha, muitas vezes é a Lego se apresentando com uma licença que tem uma conexão profunda, né? Eu acho que esse é o caminho que diferencia não só o varejo, como também a indústria e as marcas em geral, né?
Muito bom. Fátima. Eu acho que as palavras-chave que eu levo daqui, que é de fato que vem permeando aí a boa experiência do cliente, é a questão da simplicidade, como a gente pode simplificar a vida e a decisão e as escolhas dos shoppers, que tá complexo, né? No mundo lá de 400 mil itens ou 15 mil, é difícil, então gera ansiedades, tanto que é super famoso lá o paradoxo das escolhas. Simplicidade, conexão. Acho que esse tema da conexão, como que eu posso desenvolver, seja do lado da indústria, do varejo e com as parcerias, conexões reais, verdadeiras, legítimas e a palavra de ordem também da relevância, né? Tanto nas ações, nas execuções ou na comunicação, né? Como que eu posso cada vez mais fazer algo relevante que vá contribuir para aquela proposta de valor que eu tenho. Acho que essas 3 palavras é o que permeia aí hoje a ansiedade dos consumidores e shoppers, falando aqui como a voz do cliente, ou como especialista também nos estudos que a gente faz, é o que mais está carente. É incrível quando a gente faz um estudo perguntando como seria a loja do futuro, eles colocam uma loja prática, fácil, resolutiva, que eu encontre facilmente o que eu fui buscar, que eu entre e saia confortavelmente. Mas ninguém fala, uau, olha, uma coisa mirabolante, uma nave saindo do espaço. Não, ele quer uma loja prática, fácil, resolutiva, é tudo que a gente está falando, né? Como a gente facilita a jornada dele de escolha, de compra e decisão. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, né? Eu estava apresentando a Fátima para o Thiago. E agora vem aquela pergunta, Thiago, da consultoria, né? Que você falou que a gente ia arrumar uma consultoria de graça para você aqui. Estou aprendendo, estou chegou, anotando aqui embaixo chegou da mesa. a hora aqui. Fátima, o Thiago acabou de trazer uma história que eles têm lá mais de 400 mil itens para vender. E a gente sabe, e a ReHap já mostrou aqui na fala do Thiago, que esse movimento da experimentação é latente, Sim. é super relevante. Como é que prioriza, como é que organiza, como é que faz experimentação para 400 mil itens? É óbvio que é impossível, mas qual é a recomendação do ponto de vista dos estudos, das pesquisas para o Thiago? Vamos anotar aqui, Thiago, que essa eu também quero saber. Ficando gravado aqui, vou pegar depois. Existe um processo, né? E como todo processo, embora o comportamento humano não seja matemático, mas se você parte da jornada do cliente, então quando a gente vai fazer um trabalho desse nos nossos clientes, a primeira coisa que a gente avalia, mais do que avaliar a importância em vendas, é presença em cupom. Porque aquilo mostra o quão relevante é aquele item na conversão do cliente. A gente parte da palavra da conversão também. Então a gente tem um processo analítico quando a gente olha assim, a relevância em vendas, a tendência, crescimento, mas presença em cupom. Pra gente, olhar dados de clientes são os dados mais relevantes, até do que a share de mercado, porque ele está falando da nossa capacidade de conversão, da nossa capacidade de superposição de categorias, da nossa capacidade de aproveitamento da clientela. Então, a gente parte dali para poder determinar a curva de categorias mais relevantes, determinar os papéis, inclusive, dessas categorias, e aquelas mais relevantes, o que a gente chama lá na nossa linguagem, categoria destino, né, que é a razão do cliente vir, dentre as proporções, a gente vai criando essa jornada do mais para o menos, Sim. mas partindo de ter o shopper e o cliente lá no centro das decisões. Como é que é, Marco, na Lego, como é que vocês definem quais são os personagens que vão ser feitos, os bonecos 3D, relevância, o volume de compra também, como a Fátima trouxe, ou vem um processo mais global e nós vamos reproduzir esses bonecos que vão ser os que vão chamar mais atenção, que vão gerar mais engajamento? Como é que é essa leitura lá dentro da Lego? Eu acho que é um pouco que a Fátima comentou, né? Eu acho que a gente mesmo como pessoa, a gente trabalha numa curva B, né? Então nas prioridades dentro de casa mesmo, a gente trabalha, né? Pra prioridade é a esposa, depois é a filha e depois sobe a gente, né? Mas enfim. O Marco já garantiu o espaço dele na cama hoje, tá tudo certo. Adorei, vou já até vendeu gravar, que a meu prioridade dele é a esposa, viu? Faz um corte. Ganhando pontos, né? Mas é verdade. Então, acho que a indústria, o varejo, a gente tem que, no final das contas, a gente adoraria atender todo o público, né? A gente gostaria de trabalhar do bebê até o senhor de 60 anos que é colecionador, mas no final das contas a gente tem que proteger muito a nossa curva B. Então, acho que tanto a definição de licenciados, como produtos, como personagem, etc., a gente sempre vai ter que tentar trabalhar na maior aderência, né, com o que a gente está vendendo. E eu acho que falando até do meu dia a dia da Ana propriamente, a gente recebe informação da própria da ReHap toda segunda-feira de manhã. Eu chego no escritório, a primeira coisa que eu faço é baixar a informação e ver o que vendeu e o que não vendeu. Então,
simplesmente vamos tomar uma ação no que não vendeu o quanto antes, porque eu preciso abrir espaço para ter o produto quente na loja, mas em compensação, tem que chegar com o comercial, ó, esse produto aqui acelerou demais, eu também tenho que pensar no seu atendimento. Então, no final dos contos, a gente vive de curvas ABs, 80-20, do jeito que a gente quiser falar da melhor maneira possível, e eu acho que a indústria também vai no mesmo caminho. Tem que ter a sua cerejinha do bolo, para ser o seu diferencial e né, ser um pouquinho fora da curva, sim, mas a gente não vai tirar do caminho o seu 80-20 lá do negócio, né? Muito legal, estou com um ponto que sempre foi um mito, né? E eu tenho percebido cada vez mais essa colaboração indústria e varejo nessa troca de informação, né? Antigamente isso era o ouro, o varejo não entregava essa informação e cada vez mais vem flexibilizando. Como é que vocês encaram isso lá no Grupo Rap, Thiago? Primeiro que eu acho que a conversa entre indústria e varejo não é uma conversa de como que eu vou espremer o máximo possível ele para ele ficar com menos margem, eu com mais margem, não é isso, é uma conversa de construção e é uma construção em torno do cliente de bons projetos e sem dúvida isso aqui é lastreado em dado, né? Então quanto mais a gente puder dividir, melhor. A gente já divide uma parte relevante dos dados, eu acho que ainda dá para dividir muito dado de cliente que a gente ainda não conseguiu organizar de um jeito palatável para a indústria, mas o dado é o ponto de partida. Então se os 4 que estão na mesa não souberem o que está acontecendo, as decisões vão ser ruins. A gestão do negócio, gestão da parceria, Exato. né? Não é gestão da corrida, da maratona, né? E nesse movimento de gestão colaborativa, né, que é a bola da vez, a base é troca de dados, né? Porque como eu posso colaborar com você se eu não sei sua estratégia, não sei seu desempenho, então a gente vai por esse caminho e é um caminho muito positivo. Na última reunião que eu tive com todos os fornecedores, a maior parte deles, alguém falou, mas quantos vocês vão comprar esse ano? Eu não compro nada, eu só vendo. A gente vende junto. É isso. Que parece uma bobagem, né? Mas o varejo tem comprador. Não deveria ter comprador, tem vendedor. A gente está vendendo junto. Quem compra é o cliente lá na ponta. Se ele não comprar, e como é que ele vai comprar? Se a gente acertar o máximo possível, o sortimento, o preço, a disposição. E a gente etc. tem um desafio grande, porque 60% dos estudos que a gente faz, do resultado do varejista, está atrelado ao mix relevante. Então, quando eu não tenho mix relevante, eu vou ter super estoque e normalmente, é quase comum, quando eu tenho super estoque de coisas irrelevantes, da ruptura do que é relevante, porque às vezes eu não consigo nem chegar no nível para gerenciar aquilo daquela forma. Então, é um tema crucial aí para que a gente possa melhorar a experiência do cliente partindo dessa mix inteligente. Né? Sem dúvida. E se tem uma coisa no mercado de brinquedo, eu acho que o Thiago nesses 2 anos já sentiu, né? Não necessariamente o que vendeu no ano passado é o que vai vender no ano seguinte, né? Então é uma surpresinha. Eu acho que o brinquedo parece muito moda, né? Sim. Então é moda de roupa. Você perdeu a estação, esquece. Você não vai vender mais aquele tema, aquele personagem, porque passou. Totalmente moda. O Thiago trouxe até um tema interessante, porque eu que sou de GC, né, essência de GC, formada lá pelo Brian Harris, se apregou o planograma quantitativo. Mas tem mercado que não tem sentido, porque você perde, inclusive, a possibilidade de inovação, etc e tal. Se até vale a pena um planograma para calibrar estoque, para cuidar do abastecimento, mas aí você tem outras ferramentas. O importante é você ter clareza na estratégia, então a gente usa muito para mercado muito inovativo, até cabelo, por exemplo, perfumaria, o planograma referencial, que a gente chamou qualitativo, onde você tem as estratégias, as diretrizes, as segmentações, mas não aquela preciosidade, porque senão não funciona. Né? Você tem lá 1000 pessoas só para estar atualizando o planograma e não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. Dentro disso tudo tem uma pimenta, né? Você falou que o que não vende nesse ano, provavelmente o que vendeu bem nesse ano, não necessariamente vai vender o ano que vem. E a gente estava conversando também aqui nos bastidores como a comunicação e como as crianças, especialmente, têm sido impactadas por um meio de comunicação diferente, né? No passado você tinha as TVs como mídia principal e você quase massificava, né? Então você lembra lá das comunicações Estrela, Calói, né? Então você tinha muito fixado no Dia das Crianças e no Natal o que você queria. E hoje surgiu uma pimenta dos influenciadores digitais. Queria que vocês falassem um pouco sobre como lidar com isso, quais cuidados que tem, porque hoje até um fenômeno, você vê uma figura igual a do Lucas Neto, que o cara saiu de uma mídia para virar, inclusive, uma licença, né? Acho que é o exemplo mais extremo que a gente tem, né? Nesse sentido. O mundo ficou bem complexo, né? A gente fala muito de digital, né? Que é o físico conectado com o digital, e acho que isso aí já foi muito falado com o Omni, poder comprar onde você quiser e receber onde você quiser, quer dizer, a jornada de compra deveria ser fluida.
principalmente sabendo que ela começa agora no digital e antes começava no físico, mas a gente tem considerado também uma terceira dimensão nesse digital. Além do físico e do digital, onde as coisas acontecem, a gente está colocando uma camada social. Sim. E essa social, com uma mudança relevante que houve, que é como que as pessoas se organizam no mundo digital, né? Porque são as comunidades, a Lego faz isso super bem, eu acho que outros varejistas no mundo, a Sephora vem fazendo isso muito bem lá fora também. Se antes a gente tinha uma única mídia falando para a população inteira, e aí você tinha que ter uma conversa muito mais pasteurizada e chegando em todo mundo, agora o digital permitiu que todo mundo falasse do assunto que quisesse falar. Então as pessoas continuam morando em vilas, mas elas se conectam cada vez mais a comunidades globais sobre aquele assunto específico. E aí elas falam sobre aquele assunto o tempo inteiro e com muito mais profundidade. Então, se eu era um professor no passado, eu tinha uma turma com 100 alunos, eu chegava na frente da sala e dava a aula que eu quisesse. Eu ia estar falando sobre matemática, mas lá no fundo tem 3 caras que gostam muito de geografia, eles iam prestar atenção mais ou menos, né? Hoje não, eu sou um professor como empresa, entro numa sala com 100 alunos e tem 15 grupos lá, cada um falando sobre um assunto específico, eu tenho que conseguir andar na sala e conversar com todos eles com profundidade. Esse é um desafio, né? Essas comunidades digitais são as bolhas, né? No Brasil se falou muito das bolhas políticas, né? É engraçado que você conversava com uma pessoa que estava dentro de uma determinada bolha e parecia que ela não via o mundo ao redor. E é verdade, porque não vê, né? Então existem várias bolhas hoje, várias comunidades digitais que têm a atenção de algumas pessoas. Às vezes são personagens, às vezes são influenciadores, né? Eu comentei há pouco sobre o Enaldinho. O Enaldinho é um fenômeno, né? Assim como o Lucas Neto, a Luluca, a Paula Stefania, tem vários influenciadores que produzem conteúdo legal para as crianças. Quem está na bolha conhece muito. Quem está fora, às vezes, nunca ouviu falar, né? Então, como que a gente, como companhia, consegue participar dessas bolhas, consegue se aproximar delas, aprender com elas, né? A aproximação vale para reduzir CAC também e criar coisas no entorno delas. Então, ele falou sobre os creators lá. A gente está trabalhando alguns pequenos projetos de comunidades digitais. A gente tem uma comunidade com mais ou menos 10 mil pessoas para colecionador. A gente tem um grupo onde a gente junta colecionadores de carrinhos e a gente conversa com eles e eles conversam entre si constantemente. E a gente fica ali do lado. Primeiro, a hora que eu precisar falar com essa população, eu consigo falar com 0 de CAC, porque ele está lá. E rapidamente. Eles já estão falando sobre aquele assunto. Então, como é que eu entro, me aproximo e me apresento para essa comunidade? Então, a primeira coisa é diminuir o CAC, a segunda é aprender com eles. A gente montou um evento para colecionadores que foi baseado no aprendizado que a gente teve nessas comunidades. A gente montou um evento que acontece mensalmente nas lojas, né? A gente faz só para colecionador. E é um sucesso absoluto. O primeiro que a gente fez em dezembro do ano passado, dia 29 de dezembro, uma data esquisita para varejo, né? Pós-Natal, semana de troca e tal. E 30% do que a gente vendeu de carrinhos em dezembro aconteceu nesse dia. E foi um evento para colecionador. É um evento simples, de abrir caixa, etc. Tem uma conversa lá que você consegue pegar, acessar o produto antes dos outros, né? Então, um lugar para conversar com uma profundidade muito maior. Quando você olha para os influenciadores são pontos de atenção nesses lugares, né? Então, ele já o Enaldinho tem a comunidade dele, a Luca tem a dele, assim como existe a comunidade do Star Wars. A gente, ano passado não, esse ano, está passando tão rápido. Teve a semana do Star Wars, a gente fez um baita evento de Star Wars, encheu a loja da Paulista, um negócio maravilhoso, gastando muito pouco, porque a gente estava em conexão com a comunidade. Desafio, como é que você fala com várias comunidades de assuntos diferentes, com profundidade ao mesmo tempo? Não é fácil, mas está aí, é possível. Quem conseguir entender como isso funciona, vai ser capaz de fugir, inclusive, da pegadinha da moda, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas, ué, por que estão vendendo tanto esse produto? Tem alguém falando de alguma comunidade X ali no passado e você não viu, né? Então, se a gente for capaz de chegar nessas comunidades, aprender com elas, talvez a gente seja capaz, inclusive, de gerar demanda a partir delas. Né? Até antecipar, né? E aí você começa a criar as ondas. Sim. Aí você vai para o lado certo da faca, né? A gente está trabalhando nessas 3 dimensões para conectá-las. E o cuidado maior que eu acho, assim, olhando pela ótica do consumidor shopper, é buscar sempre esse cuidado e aderência na conexão da personagem com a marca, para também não ir para um caminho que acaba sendo... Tem que ter um baita cuidado aqui Tem. com quem você se associa, né? Exato. A gente tem o privilégio da maior parte das nossas
nossos personagens serem personagens fictícios. Eu tenho zero preocupação de me associar com o Maurício de Souza e com a Mônica, né? Às vezes, quando é uma pessoa, você tem que tomar um cuidado maior. Sim. Mas isso faz parte do processo. A Nike teve que ter esse cuidado com o Jordan, por exemplo, né? E a gente tem com todos os que a gente se aproxima também. E é difícil você associar sua marca a uma pessoa, né? Porque pessoas são suscetíveis a erro, né? Você fala uma Nike com o Neymar, se arrependeram, né? Porque um descuido do menino no momento, né, delicado dele de machucado, etc, né? E a gente também da Lego é a mesma coisa. A gente pede muito pra gente ter uma comunicação via influenciadores, identificar uma pessoa que identifique, né, com a nossa marca, que seja o nosso porta-voz, né, nesses grupos, no final das contas, né? Pra meio que patentear a qualidade do produto, conceitos. O legal de você se aproximar das comunidades que já existem, eventualmente provendo alguma infraestrutura para eles se encontrarem, etc., é que você não precisa ser o dono dessa comunidade. Os colecionadores já existiam. A gente só se apresenta como mais uma voz. Eles não precisam da gente para conversar, eles conversam o tempo inteiro lá. A gente só participa daquele processo, né? Então, eu não sou o capitão ativo daquele lugar, né? Eu só estou lá perto deles, ouvindo, aprendendo, conseguindo acessar eles a hora que eu quiser, né? Então, isso ainda é muito nova essa conversa, né? Tem poucas empresas fazendo bem feito, eu acho. Mas no nosso universo a gente tem uma oportunidade tremenda porque essas comunidades todas já existem, né? Mães de primeira viagem. Pode procurar na internet, você vai achar um monte de mães que estão conversando, tentando se ajudar. E por que não a gente se apresentar nesse lugar e tentar se aproximar delas por conta disso, né? E aprender com elas. Muito bom. Agora eu vou trazer um tema, talvez seja polêmico, cada um vai defender o seu lado aqui. Marcas próprias e lojas próprias, né? Cada um vê isso de uma maneira, né? Como é que, Thiago, você da R-Rap enxerga essa história de cada vez mais o varejo? Isso não está acontecendo só no mercado de brinquedos. Depois a Fátima vai concluir com o olhar dela mais generalista aí de todos os segmentos, mas qual é o caminho? Por que o varejo tem cada vez mais buscado essa nova maneira de abordar o shopping, trazendo produtos com marcas próprias? E depois, Marco, quero tua olhar sobre como é que vocês foram vistos em algum momento chegando para o varejo e falar, bom, agora eu vou aqui firmar a minha loja própria também no mesmo shopping, se tornando, de certa forma, um determinado concorrente. A faca de dois gumes aqui, hein? Eu acho que os dois caminhos bebem da mesma fonte, assim, no final, né? Falei aqui no começo que o grande objetivo é você, de certa maneira, conseguir ser desejado, né? Continuar sendo desejado, ter aquele lugarzinho lá no coração, ser destino, né? E isso você consegue sendo diferente, não só melhor, mas diferente, né? Se o varejo depender apenas de ser eficiente para ter preços mais baratos, né, e os melhores pontos, talvez ele não vá sobreviver muito no futuro, porque tem que ter diferenciação. E parte da diferenciação passa por um sortimento diferente. Então, você precisa vir. A marca própria é o direct to consumer da indústria, ao contrário. Então, ter marcas que você só encontra no teu negócio é, sim, uma alavanca importante. Naturalmente, tem que conviver com as outras marcas que são importantes para o teu setor. Ao passo que a verdade também vale para a indústria. Quer dizer, uma Lego querer ter um canal onde ela domina a experiência como um todo e garante que a marca dela está sendo bem representada e etc., também faz parte do jogo. Então, no final, todo mundo quer ter um motivo para ser desejado, e esse motivo tem que ser especial, único, exclusivo, que não dá para encontrar em outros lugares. Então, não tem muito como a Lego não ter a loja própria ou o varejo não ter a marca própria. Eu acho que é um caminho inevitável e natural. Sim, eu acho que tem uma curva de aprendizados dos dois lados, né? Então, tanto o varejeiro aprende com que ele trabalha para ter uma marca própria e saber trabalhar melhor essa categoria, esse segmento. E eu acho que o inverso também, né? Quando você fala do Grupo Lego ter lojas próprias, também ele tem uma outra parte que a gente não tem hoje na mão, que é o conhecimento do consumidor, né? Então, qual que é a jornada do consumidor? Por que ele faz dessa forma? Por que ele segue esse caminho? Então, eu acho que também aqui tem uma curva de aprendizado que a gente volta para o varejo e fala, ó, na loja Lego funciona dessa forma, é um caminho interessante para a gente implementar aqui. Então, acho que tem uma troca, do mesmo jeito que quando o varejo tem a sua marca própria, assim, ó, eu fiz alguma coisa aí com uma marca própria que você poderia implementar dentro do seu negócio para ser mais efetivo. Então, acho que para mim é uma troca de informação, conhecimento, né? De dados. E pro lado pensando assim, no aspecto geral da marca própria, eu digo que ela não é nem mais uma tendência, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade e é super relevante, inclusive, para aquele tipo de consumidor e shopper que, primeiro, quer uma relação custo-benefício, quer um diferencial, ela agrega
Eu digo que é uma ferramenta, e é fato, tá? A gente mostra com dados que quando o cliente compra produtos marcas próprias, ele tem um ticket médio maior, porque ele acaba concentrando o gasto naquele varejista, como o Thiago bem trouxe, e o Marcos também, acaba sendo uma ferramenta de fidelização, né? Mais do que ser de concorrência, ou querer roubar espaço e etc. Se ele escolhe lá naquele varejista para determinada marca, seja uma marca própria mesmo com o nome ou uma marca exclusiva, a disposição dele de voltar e de gastar mais acaba sendo mais concentrada dentro daquele varejo. Então, ela agrega para o varejista rentabilidade, ela agrega, é uma ferramenta de fidelização, mas acho que o que eles falaram aqui é super relevante, que é uma ferramenta também, uma estratégia de fortalecimento da marca, pensando nessa jornada 360, que cada vez mais ela transcende produto e PDV, né? Ele quer ter uma experiência da marca com a marca, então eleva todo mundo para o mesmo patamar de marca. E é um aprendizado para o varejo também, porque o varejo está acostumado a ser PDV, né? Canal, e não, hoje é uma marca. E a questão do aprendizado contínuo, acho que ambos os lados aprendem muito e para o consumidor é uma vantagem competitiva, porque bem ou mal acaba sendo uma experiência muito positiva, porque tem um cuidado a zelar ali com a marca, e do outro lado é um custo-benefício mais positivo, embora hoje em dia a gente tem vários clientes que trabalham a marca própria como uma marca super premium, superior à marca líder. Também é um posicionamento bem diferenciado, e a gente tem. Muito bom. Bom, pessoal, estamos chegando no final. Tem mais alguns minutos do nosso bate-papo que foi sensacional. Mas eu queria, Thiago e depois o Marco, que vocês trouxessem aí para varejos e indústrias que estão começando uma relação, estão pensando em construir algo nessa história de colocar o consumidor no centro e criar um trade marketing de fato faça a diferença tanto para o negócio, para esse shopper, deixassem as suas recomendações e sugestões. Bom, quem sou eu para dar conselho? Eu acho que ainda tem que ralar um bocado para chegar lá, mas eu acho que às vezes a gente complica demais fala disso, centralidade no cliente. Já criaram vários nomes bonitos para esse negócio, né? E eu acho que às vezes a gente confunde foco no cliente com ser bonzinho, com pedir desculpa se fizer errado, com eu vou tratar bem, eu vou ter um sorriso no rosto e tal. E eu acho que essa é a parte romântica, importante, tem que ter, mas não é exatamente isso. O foco no cliente é você conhecer ele tão bem, conhecer tão profundamente as jornadas, a ponto de saber onde estão suas dores, saber onde é que está um sucesso para ele, a ponto de você conseguir criar negócios em torno dele. Né? Então, o objetivo de conhecer ele muito bem é porque a gente quer fazer a companhia ficar mais forte. E fica mais forte se eu conseguir vender mais coisas para ele. Seja produto, seja serviço, seja uma experiência, seja lá o que for. E se a gente for competente o suficiente para entender ele e criar coisas no entorno dele, ele fica com a gente para sempre. Então, a centralidade é isso, né? Como que faz? Contrata uma consultoria, faz um investimento gigante? Talvez não. Se você tem um negócio pequeno, fica na porta da loja e conversa com o cliente. Mas conversa de verdade. Né? Se não souber o que perguntar, pergunta por quê. Por que você comprou isso? Ele vai responder, você fala por quê? E por quê? Por quê? E aprende. Você vai descobrir que às vezes você perde venda porque a fila está grande no caixa, às vezes você perde venda porque o produto está escondido, ele não achou, às vezes você perde venda porque alguém atendeu mal, etc. Eu acho que a construção vem daí, é um mindset mesmo. Né? Não gosto muito de ficar usando o termo em inglês, mas tem que estar incutido na cabeça de todo mundo da companhia que o cliente é o cara mais importante da turma. Afinal de contas, ele coloca dinheiro aqui todo mês no teu varejo, né? E você tira. Se todo mundo da companhia tivesse essa consciência, né? O maior investidor de um varejista é o cliente. Ele que coloca o dinheiro lá. Né? Então, para mim é tão simples quanto escuta ele. Do jeito que você puder, mas escuta. E Marco, você, alguns anos trabalhando nesse segmento de brinquedos, qual é o aprendizado e qual que é a recomendação aí de um trade marketing efetivo do ponto de vista de negócio e também de colocar esse cliente tão no centro ou de uma forma tão efetiva que ele de fato se sinta feliz, satisfeito em efetuar a compra de um determinado produto num determinado varejo? Eu acho que o ponto que o Thiago tocou é a simplicidade. No final das contas, o nosso cliente ele é exigente, ele é crítico, mas é a simplicidade. Eu acho que o trade nessa questão tem que ser simples. Eu acho que não pode ser nada tão complexo que você não consiga executar nem fazer um rollout maior de loja, etc. Mas também não pode ser um negócio abandonado onde você acha que o cliente vai entrar na loja e vai, pô, legal, eu fiz, impactei, mas você não sabe a reação do cliente, né? Então, eu acho que a comunicação acho que é aquele dono de uma loja diferente de um dono de 300 lojas. Um dono de 300 lojas dificilmente vai ter essa curacidade tão
tão assim, no sensível da resposta do consumidor. Mas se o Thiago tratar, né? Se a gente tratar o varejo da própria ReHap como cada uma loja é um Thiago, então é uma pessoa preocupada em saber o que o consumidor está achando e se trouxe algum benefício, se trouxe algum encantamento, se fez algo diferenciado para eu voltar para a loja, eu acho que é isso. Não precisa ficar inventando a roda, não precisa virar uma Apple dentro de uma loja de brinquedo, tem que ser simples. Simples e no final das contas o cliente sair feliz. Sair porque ele feliz ele vai voltar. Se ele sair com qualquer frustração de não aceitou o cartão, tem uma fila, o produto caiu, embalagem amassada, etc., é a pessoa que de repente ele não vai voltar porque ele não foi feliz, né, nesse sentido, né? E aí tem um desafio, né, Thiago? Voltando para você, né? Você achou que a gente já tinha terminado, Não, mas o Marco acabou trazendo um ponto importante, né? Que é a questão de cultura, né? Você acabou de falar, se você tem uma loja, você vai lá e pergunta, você que neste caso tem 300 lojas, quase 100 franquias, de 2 bandeiras distintas, como é que faz para estabelecer essa cultura de cuidado, de atenção e olhar para o cliente? Cultura é um negócio complexo, mas também não é tão complexo assim, né? Complexo na medida que você tem que mudar, que você tem que... Mas a cultura é tão simples quanto... Todo mundo deveria tomar a mesma decisão que você tomaria se você estivesse lá, né? E como que isso acontece? Se as pessoas estiverem alinhadas com o propósito, com a direção, souberem onde a gente quer chegar, a chance disso acontecer é muito maior. Naturalmente tem uma série de outras coisas que precisa ser feitas no entorno, né? Precisa ter processo, precisa ter uma governança estabelecida, mas a cultura para mim, a base central de qualquer mudança nessa direção. A gente acabou de sair de uma semana, aliás, de um mês intenso de cultura. Eu visitei o Brasil inteiro visitando os gerentes de loja, a gente fez 10 reuniões com todos eles. A gente fechou agora com a convenção no Rio de Janeiro, onde estavam todos lá, e todos vibrando na mesma intensidade. Quem teve a oportunidade de participar viu o que é. A gente sabe, se você perguntar para qualquer pessoa que participou, eles sabem para onde a gente está indo e o que a gente vai fazer. E eu acho que é isso, essa vibração precisa ser uníssona, sabe? Precisa estar todo mundo vibrando igual. Mas é um trabalho diário. Assim, a cultura é o que você faz, não é o que você fala. Não vira do dia para a noite. Mas a gente chega lá, devagarinho a gente está indo. Fátima, e sua contribuição nesse tema aí, de uma forma ampla, extrapolando até o segmento de brinquedos, como é que a gente consegue fazer essa conexão indústria, varejo, consumidor e de fato gerar essa experiência relevante para o shopper lá no ponto de venda? Olha, sem dúvida, eu brinco sempre, né? O varejo é feito de gente para atender gente. Então, não dá para fugir disso, ter pessoas ali no centro das decisões. E as pessoas, sim, o shopper, consumidor, mas também colaborador. E para que eu possa atrair, engajar, converter, reter cliente, o primeiro passo é a gente atrair, engajar, converter e reter o colaborador, né? E aí tem um desafio grande ainda no Brasil, no varejo, sobretudo, de trabalhar bem essa questão da cultura, alinhado com processos, alinhado com metas e métricas, para que a gente possa fortalecer toda essa jornada. Porque no fim das contas, não vai ser o IA, não vai ser uma ferramenta somente sozinha que vai conseguir fazer com uma execução eficiente e com atendimento adequado às expectativas do shopper. São pessoas, né? Então, até quero aproveitar aqui a deixa. Olha, já que seu cliente volta sempre, então aqui para você, o meu cliente não voltou e agora para não correr riscos lá na ReHap. E no seu caso, penso aqui no Shoppercracia, que é um pouco essa prática de ter o shopper no centro das decisões. Mas é isso, são pessoas, processos, e eu falo as plataformas para nos ajudar a acelerar todo esse processo, otimizando recursos, eficientizando o processo, buscando mais rentabilidade, mas no fim são pessoas e processos ali para contribuir para essa melhor experiência do shopper. Eu já tenho os dois, já li os dois, vale a leitura. Opa! Bom, eu tô aqui de coração partido, mas as agendas desse pessoal que tá aqui com a gente hoje é super complexa. Então, Thiago, muito obrigado pelo seu tempo. Imagino que tenha sido complicado deixar 300 lojas, milhares de funcionários lá. Marco, obrigado também por atender esse nosso chamado e estar aqui com a gente falando um pouco desse universo encantador de Lego. E Fátima, minha companheira aqui de outros carnavais, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso podcast falando sobre o segmento de brinquedo e até a próxima. Tchau, tchau.